Até tu, Carmen Lúcia, quem diria? A Carmen Lúcia sempre esteve do nosso lado e hoje, quer dizer, ontem, né, na noite, nos traiu. Passou para o lado do Nunes Marques, acompanhando o relator. Agora é o quarto caso, o quarto ministro que acompanha o relator. Se for contar que no voto do Nunes Marques ele é contra, ele nem menciona a modulação. Para ele, modulação não existe. E agora, a Carmen Lúcia, estando do lado do relator, é o quarto caso. Com o restante que tem, contando que nós temos só o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o André Mendonça. Então, contra a modulação, tem 8. 8 é suficiente para que não haja modulação. Só que isso não vai acontecer. Isso é o que eles pretendem. Não vai acontecer porque o Alexandre de Moraes vai pedir destaque e vai anular toda essa palhaçada. Aí se vê como que até aqueles que a gente achava que estavam do nosso lado, como a Carmen Lúcia, já se bandou para o outro lado. E isso é corrupção. A maioria dos ministros do STF estão corrompidos. E é um grande desafio para, agora nesse trabalho, após o pedido de destaque, para o Cacai desenvolver um trabalho realmente de peso, para virar tudo para o nosso lado. Mas ele já está acostumado com isso, porque ele já teve casos aí escabrosos, casos realmente muito difíceis. Ele teve casos criminais que o réu, seu cliente, né, confessou o crime, e apesar de ter confessado o crime, ele conseguiu absolver. Então, como que ele faz para realmente atuar de uma maneira que ele vença? Ele tem uma preparação técnica aprofundada para se sentir confiante em sua defesa. Ele se prepara realmente. Ele constrói uma rede de apoio com outros advogados. Por exemplo, ele tem na equipe dele, são 5, 6 advogados, tem mais 5, 6 do Bruno Fischgold, tem o Cardoso, tem a BR Advogados, quer dizer, tem uma rede de apoio grande que as discussões, a análise aprofundada do assunto, e isso ajuda a formar conceitos e defesas muito poderosas. Então essa rede de apoio que ele tem é muito importante. Ele também tem prática de autocuidado, ele faz exercícios físicos, tem momentos de lazer para manter o seu equilíbrio emocional. Porque ele também sente pressão. Ele tem pressão, muitas pressões, inclusive na própria família.
e ele tem a manutenção de perspectiva, lembrando-se dos objetivos maiores da sua profissão e do impacto que as suas defesas podem ter. E apesar dos momentos difíceis, ele, com toda essa rede de apoio e com toda essa bagagem que ele forma na defesa técnica, ele derruba claramente o adversário. Porque o que essa turma toda está fazendo aí, esses 4 que já votaram e mais os outros que faltam ainda, Gilmar Mendes, Fux, Toffoli e o Barroso lá, esses daí, eles estão querendo derrubar a revisão da vida toda na base do tapetão, na base da mão grande. E de uma maneira agindo na base da politicagem mesmo, na trambicagem. Porque se você analisar todas esse voto, por exemplo, do Nunes Marques, e todos os argumentos que o próprio Barroso já disse, são todos falsos, são todos assim sem pé nem cabeça. Ele diz o que vem na cabeça e acabou. Então eles não têm técnica. A técnica para eles é derrubar na rasteira. É formar um grupinho ali que quer derrubar e derruba dessa maneira. Eles não agem de uma maneira técnica. Então, como o Cacai ele só se baseia na técnica e forma uma rede de apoio tecnicamente suficiente e com muito critério no que eles estão dizendo, então eles têm força para ganhar na técnica. Não tem nada de ganhar na política. Por isso que a política não vai poder prevalecer. Porque na justiça a técnica prevalece. Como eu já acabei de dizer, aqueles casos de crimes famosos que o Cacai já defendeu, em que o próprio réu confessou o crime. E assim mesmo, com a técnica, ele conseguiu absolver. E não foi um caso, não, foram muitos casos assim. Quer dizer que a gente vê que a técnica, quando ela é bem explanada e ela tem muita raiz, muita força, ela vence. E é com isso que o Cacai e toda a equipe dele vão vencer. Porque eles estão baseados em muita técnica. Não tem nada de política. Então, a técnica vai prevalecer. Se a gente fosse ficar nervoso, é porque a gente não sabia o que está acontecendo. Se for olhar o que está acontecendo, com esses 4 votos e com os outros 4 que vão votar contra, não vai haver modulação. Porque daí vai sobrar 3 só a nosso favor. Mas não é isso que vai acontecer. O Alexandre Moraes vai pedir destaque e vai para o plenário físico, e aí o Cacai e toda a equipe vai derrubar essa corja. Essa corja mesmo, corja de gente safada, que não olham pela técnica, olham por algum proveito financeiro. Como que pode? A Carmen Lúcia,
até túbaros. A Carmen Lúcia passar por lado do Nunes Marques, que nem fala em modulação, quer dizer que a Carmen Lúcia acha que todos nós que entramos, com essas 112 mil pessoas que já entraram com o processo, vão perder. Mas não é isso que vai acontecer. Vai haver destaque e vai cancelar tudo isso daí, vai anular tudo isso. Então, quando a gente analisa o caso, a gente fica tranquilo. A gente fica tranquilo porque, apesar desses seres do mal quererem nos derrubar, eles não vão conseguir. De jeito nenhum. Porque nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes e nós temos base, nós temos técnica para revidar tudo isso. E Deus está no nosso lado sempre. Isso a gente tem que saber. Então vamos ficar tranquilos que apesar de todo esse alvoroço, está tudo certo. E nós vamos vencer rapidamente, este ano ainda. Então eu desejo um bom dia a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.